superior, o Solon Caldas. Solon, bom dia e obrigada pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Rubens. Bom dia aí, telespectadores da Sagres TV. É um prazer poder estar aqui falando com vocês. Nós que agradecemos a disponibilidade, a conversa aqui com a gente no Sinal Aberto. Solon, para a gente começar essa entrevista, né? Quais foram os principais pontos levantados nessa pesquisa, nesse levantamento aí feito pela associação e pela Simplicity? Olha, nós ficamos bastante contentes com o resultado da pesquisa, né? Por conta de alguns pontos relevantes que ela nos mostrou. O primeiro ponto relevante é que quase 70% dos egressos com até um ano de formado estão no mercado de trabalho. Isso é muito positivo no ponto de vista de que nós estamos atravessando aí já o terceiro ano de pandemia e o ensino superior proporciona isso para os nossos jovens, né? Então, nós podemos dizer que o investimento na formação superior continua sendo muito importante para aumentar a empregabilidade e possibilitar o jovem a atuar no mercado de trabalho. E, Solon, existe também, né, na sua avaliação, alguns pontos desse levantamento, da pesquisa, que de alguma maneira também podem ter sido impactados pela pandemia da Covid-19, né? Educação, além da economia, né, vários setores também foram impactados pela pandemia. Isso teve, né, algum impacto também nessa pesquisa, nesse resultado? Olha, a educação ela foi muito impactada por conta da pandemia. Muitos estudantes tiveram aí algum prejuízo financeiro e tiveram que abandonar os estudos. Nós tivemos, além de uma evasão maior, também nós tivemos um número de ingressantes muito aquém do esperado durante o ano de 2021 e agora em 2022. E isso pode causar um apagão de mão de obra no futuro, né? Então, se não há ingresso suficiente na educação superior, também não vai haver mão de obra capacitada lá na frente para atuar no mercado de trabalho. Nós já estamos vendo isso nas áreas de TI, principalmente, né, de tecnologia da informação, onde o mercado está solicitando muito mais profissionais do que está sendo formado. Então, tem muito mais vagas abertas do que profissionais para atuar na área. E a notícia boa é que nós podemos perceber que 82% dos profissionais formados nessa área estão trabalhando e 77% está trabalhando na área, inclusive, né? Em que pese que a demanda é muito maior do que o número de formados, esses formados estão trabalhando na área, 77%. Então, veja que nós precisamos formar muito mais estudantes, muito mais profissionais capacitados para atender a demanda do mercado de trabalho. Eu estou dando um exemplo aqui da área de TI, mas também isso está acontecendo na área da saúde e nas engenharias. Então, apesar de ser as três áreas do momento, né, que se destacaram na pesquisa, nós temos déficit de profissionais nessas áreas e a preocupação é com o apagão de mão de obra daqui a alguns anos. Solon, então assim, a avaliação que a gente pode fazer é que mesmo após, né, esse período pandêmico, investir, né, ter o curso superior ainda é uma ferramenta, continua sendo uma ferramenta importante para a empregabilidade. Com certeza, o curso superior, ele proporciona ao profissional, né, condições melhores de atuar no mercado de trabalho. Tem informações no CAGED, né, no próprio Ministério do Trabalho, que o curso superior ele dá um ganho salarial
ao profissional de 186% a mais quando comparado a um profissional com ensino médio. Então, veja que o investimento no ensino superior, além de aumentar a empregabilidade, né, ou seja, a possibilidade de estar no mercado de trabalho, ele também traz um ganho salarial considerável. Então, vale muito a pena o investimento na educação superior. Existem algumas políticas públicas, né, que dá a possibilidade para aqueles jovens menos favorecidos economicamente ter acesso à educação superior, como o ProUni, FIES, né? Já que a educação superior no nosso país, ela é eminentemente privada. 88% das nossas instituições de ensino, elas são privadas. Então, aqueles alunos menos favorecidos economicamente, que não têm condições de fazer o investimento e ter acesso à educação superior, o governo oferece alguns programas sociais, que é o ProUni e o financiamento estudantil. Então, vale a pena, sim, você fazer um curso superior para você atuar no mercado de trabalho, além de ter um ganho salarial maior. E a partir de agora, com o resultado dessa pesquisa, né, do levantamento, o que podemos, né, o que pode ser aprimorado nos currículos acadêmicos e também os órgãos governamentais, né, como o INEP, o Ministério da Educação, de que maneira agora eles podem também aproveitar essa pesquisa para direcionar melhor as políticas públicas de educação aqui no Brasil para o ensino superior? Ótima pergunta, Jéssica, excelente, né? Essa pesquisa ela foi demandada, inclusive, pelo INEP. O presidente do INEP nos pediu, né, para a gente apresentar uma pesquisa dessa, para ser utilizada, inclusive, nos instrumentos de avaliação da educação superior. E ele ficou bastante satisfeito com o resultado. Nós apresentamos essa pesquisa nessa semana também para o ministro da Educação, que ficou bastante impressionado com o resultado também. Então, a intenção da BMS é continuar realizando anualmente essa pesquisa, de forma a acompanhar ano a ano a evolução da empregabilidade dos estudantes, e também nós pretendemos, com esse instrumento, não só fornecer às instituições participantes elementos de decisão para o aprimoramento dos seus serviços e orientação às carreiras, como também subsidiar o poder público na formação de políticas públicas nessa área. Eu falei aqui que o governo tem programas sociais como o FIES, né? E essa pesquisa, ela pode sim subsidiar o governo no fomento dessa política do financiamento estudantil, né? Quais cursos que o governo pode financiar? Quais cursos ele pode subsidiar mais ou menos? Quais cursos a iniciativa privada pode entrar junto ao governo com financiamento também? Enfim, inúmeras possibilidades advêm de uma pesquisa como essa, medindo a empregabilidade, quais cursos se destacam, se a formação presencial ela se destaca junto com a formação à distância, né? Se o mercado não está fazendo distinção dessa formação. O curso tecnológico, ele se mostrou com a empregabilidade igual ao bacharelado, né? Nós perguntamos para o aluno se está trabalhando, e aqueles alunos que se formaram no bacharel, 70% está trabalhando e 69% do tecnólogo também está trabalhando. Então, isso é muito importante. Em outros países, o tecnólogo é muito valorizado, né? Já que a formação dele é em um prazo mais curto do que o bacharel, e aquele estudante vai para o mercado de trabalho mais rápido. O Brasil não tem essa cultura. A cultura do brasileiro ainda é no bacharelado, mas uma pesquisa como essa, ela pode fomentar essa mudança de cultura e a formação dessa política pública e o investimento do governo nos cursos tecnológicos,
que disponibiliza esse profissional muito mais rápido, já que nós estamos com a demanda muito maior do que a formação desse profissional para o mercado de trabalho. E, Solon, a impressão que a gente tem, né, dos dias atuais é que antigamente a gente pensava assim, não ter um diploma é a garantia de emprego certo, né, após a formação. E isso tem mudado, a gente percebe isso também nos jovens que vêm saindo do ensino médio, que já não há mais ali aquele desejo, né, como era antigamente, de ali ter um diploma, né, de ingressar na faculdade, ter um curso superior com uma garantia de emprego certo no futuro, né? Qual que é a importância então, dessa pesquisa, né, de utilizar esses dados, de analisar a empregabilidade e aplicar, né, alternativas para mudar um pouco também essa mentalidade dentro dos centros acadêmicos, né? Qual vão ser agora os próximos passos, né, para consolidar a pesquisa e tentar mudar um pouco esse panorama que há, sim, de fato, aqui no Brasil, né, com os jovens saindo do ensino médio e essa mentalidade diferente do que era antigamente? Infelizmente, no Brasil, Jéssica, essa mentalidade não é, não é muito para o lado da desvalorização do diploma do ensino superior, mas sim para a necessidade do jovem de atuar no mercado de trabalho para ele se manter e para ajudar a sua família no que diz respeito à situação financeira. Então, no Brasil, a grande maioria do jovem que termina o ensino médio, ao invés dele dar continuidade, né, e ingressar no ensino superior, talvez até por falta de condições financeiras para isso, ele vai para o mercado de trabalho. Porque o jovem, ele muitas das vezes, ele é carente e ele precisa de ajudar a sua família a se manter financeiramente, né? E para depois ele ter uma formação acadêmica. Então, veja que o perfil do aluno do ensino à distância, até muitas vezes, é esse jovem que saiu do ensino médio e foi para o mercado de trabalho. E ele constituiu família e já está trabalhando, e depois ele sente a necessidade de vir para o mercado de trabalho, de ter uma graduação para ter uma condições de ascensão no trabalho ou uma melhoria salarial, enfim. Então, essa pesquisa mostra que o investimento na educação é importante. O investimento na educação superior é importante para aumentar a empregabilidade e aumentar a renda. Então, isso aqui vale muito mais para o governo, né, para subsidiar o governo, para fomentar a política pública social. O FIES no Brasil, ele praticamente não existe mais, né? Então, ele já, em 2014, nós tivemos mais de 700 mil contratos. E agora, em 2021, nós tivemos só 40 mil contratos. Então, uma pesquisa como essa, ela serve para fomentar uma política pública de financiamento para dar condições para esse jovem que não pode investir na educação ter acesso à educação superior. Então, ela vale muito mais para o governo fomentar uma política pública e trazer esse jovem para a formação superior e dar condições a ele de atuar no mercado de trabalho. E, claro, consequentemente, isso vai influenciar no desenvolvimento do nosso país, do que para aquele jovem que não tem condições, né, vir para o ensino superior por conta própria, porque primeiro ele tem que sobreviver, depois ele vai se preocupar com a formação acadêmica. Então, ele vai para o mercado de trabalho e, posteriormente, quando ele tem a necessidade de ter uma graduação, é que ele vem para o mercado de trabalho. Então, essa pesquisa, né, ela foi apresentada para o ministro, inclusive, com essa intenção, né, de fomentar políticas públicas para adesão à educação superior, para dar condições àqueles menos favorecidos a ter o acesso à educação, já que no Brasil 75% das matrículas estão nas instituições privadas.
E uma curiosidade, Solon, a associação, né, a BMS, ela tem os números, né, de perdas de alunos no ensino superior nos últimos anos, né, juntando todos esses fatores que você acabou de mencionar, né, o FIES, que você disse que praticamente não existe mais, muitos jovens também que estão no ensino superior, né, muitos conciliam também o trabalho e a educação, e com a pandemia, né, tiveram ali que deixar o curso, a graduação. A associação tem uma estimativa dessas perdas nos últimos anos? Olha, normalmente a evasão na educação superior gira em torno de 30%, normalmente. Com a pandemia, esse número aumentou consideravelmente. E o pior, Jéssica, além da evasão ter aumentado por consequência da pandemia, né, muitos desses jovens tiveram prejuízos financeiros, ou tiveram perda do emprego, ou tiveram diminuição da carga horária, com consequente diminuição salarial. O ingresso também ficou prejudicado, né? Nós fizemos algumas pesquisas ao longo da pandemia e isso ficou muito evidenciado. E a gente está falando sobre essa questão já desde o início da pandemia e a preocupação do apagão de mão de obra. A gente não vai ver isso agora, em 2022, mas a consequência disso a longo prazo, né, a médio e longo prazo, é latente. E realmente o desenvolvimento de qualquer país passa pela educação, no Brasil não é diferente. E nós vamos ter um gap aí na formação de profissionais para atuar no mercado de trabalho e, consequentemente, isso vai ter prejuízos drásticos no desenvolvimento do nosso país. Já estamos sentindo isso na área de tecnologia, na área da saúde, né, nessas áreas que a gente mencionou aqui no início da nossa conversa, mas isso pode vir a acontecer em outras áreas também. Então, é muito grave, né? E o governo precisa, sim, de fazer investimentos na educação com mais agilidade, com maior rapidez possível, adotar políticas sociais que vá ao encontro da necessidade do aluno, para que haja mais alunos ingressando na educação superior e, consequentemente, mais alunos, mais profissionais formados, capacitados para atuar no mercado de trabalho. E Solon, você falou que a pesquisa foi apresentada, né, ao ministro da Educação, no Ministério da Educação e tudo mais. Como é esse diálogo da associação com o Ministério da Educação? O que vocês esperam, né, por parte do Ministério a partir de agora? Vocês também podem trabalhar na construção, junto com o Ministério, dessas políticas públicas voltadas para a educação no ensino superior? Como que funciona esse diálogo? Jéssica, a nossa associação está fazendo 40 anos agora, em agosto. E nós temos um relacionamento muito próximo, né, do Ministério da Educação. Nós realizamos muitas pesquisas, muitos estudos, e nós subsidiamos o poder público, né, com esses estudos, com essas pesquisas, na formação de políticas públicas. Nós temos uma proximidade grande desses órgãos públicos que trabalham o ensino superior no país. E esperamos, né, que nós possamos construir a quatro mãos, né, poder continuar ajudando, dialogando com o Ministério da Educação e com os órgãos que atuam nessa área, para que juntos nós possamos traçar o melhor caminho para a nossa educação. A nossa educação precisa urgentemente, né, de um olhar mais direcionado para que o jovem possa ter oportunidade de estudar, não só na educação superior, quanto a educação básica também. No nosso país, tem um déficit muito grande de formação básica, né? O aluno chega no ensino superior com uma deficiência grande da educação básica. Então, a educação no nosso país precisa ser mais valorizada e o governo precisa de desenhar políticas para que o nosso jovem realmente
se sinta preparado para dar sequência aí na sua formação e, consequentemente, esse jovem chegue mais preparado no mercado de trabalho para fazer a diferença no desenvolvimento do país. Então, a associação sempre esteve à disposição e está à disposição, não só do Ministério da Educação, mas do governo em geral, né, dos órgãos que atuam no contexto da educação, para que juntos nós possamos descobrir aí, ou melhor, traçar os caminhos da nossa educação para que nós possamos desenvolver o nosso país por meio da educação. E, Solon, os estudos, né, as pesquisas são importantes, essa da associação foi a primeira nesse sentido, né? A partir de agora, os próximos passos, vocês pretendem fazer essa pesquisa anualmente? Sim, essa foi a primeira pesquisa de empregabilidade que nós fizemos, né? A associação, Jéssica, ela já faz outras pesquisas, né? Nós temos um repositório de dados muito importante que a gente vem já ao longo dos anos fazendo pesquisas, não só com os alunos, mas com as instituições de ensino também, para subsidiar as instituições de ensino e fornecer dados para o governo e para a própria associação também. Nós temos desenvolvendo agora grupo de trabalho para a gente poder trabalhar a formação de professores. Então, dentro do contexto da formação de professores, as instituições privadas formam 75% dos nossos professores. Então, a gente tem trabalhado nessa área também, né, para que a gente forme um professor mais capacitado, né, para atuar nesse contexto. E essa da empregabilidade, ela foi a primeira. E a nossa intenção é continuar realizando anualmente essa pesquisa. Nós queremos acompanhar ano a ano a evolução da empregabilidade dos estudantes, não só para as instituições ter elementos, né, para aprimorar os seus planejamentos, né, o plano dos seus cursos, como também para a gente continuar esse diálogo com o governo, continuar dando subsídios ao governo na formação dessas políticas públicas tão necessárias para a melhoria da nossa educação. Solon, muito obrigada pela conversa, né, por detalhar aqui essa pesquisa, esse panorama também do ensino superior aqui no Brasil. Bom trabalho aí na associação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Jéssica, é um prazer poder falar com vocês aqui da Sagres e conte conosco sempre que precisarem falar sobre esse assunto tão caro para o nosso país, que é a educação. Um abraço para vocês e para todos os seus telespectadores.